Atos dos Apóstolos 1:8, diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Não é testemunha de Jeová, é testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, na cidade, na Judeia, nas cercanias, e em Samaria, e até os confins da terra. Chegando ao Brasil, este apelo do Senhor. Que esta palavra abençoe a todos, conforta a todos, mas seja o pão espiritual que vai nutrir o seu espírito e a sua alma. Ainda bem que você pensa como eu. Salvação é para se cuidar com temor e com tremor. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, temos agora 40 minutos para ouvir uma palavra que ecoará em nossos corações até a eternidade. A palavra não tem limites, é profética, ela tem desígnios que têm que se cumprir. Foi para isso que Deus deixou a palavra. A palavra é viva, é eficaz, é cortante, e ela nos fará entender o que é viver no centro da vontade de Deus. Revela-te ao ministério. Da minha parte, eu cuidarei com alegria daqueles que são teus e que tu os colocaste neste lugar para serem amados, cuidados e receberem o afago, a proteção do pastor. Oro com fé em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo querido. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, noiva de Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado, são meus filhinhos em Cristo, são parte da família de Deus aqui neste ministério Cristo Vive. Meus amados, foi o Senhor que nos deu a missão de evangelizar, de sermos testemunhas de uma obra que Ele já operou na nossa vida. Fomos reconciliados por Deus, foi o Senhor soberanamente que nos atraiu. Nós sabemos, conforme João diz 15, não fostes vós. Neste envolvimento de salvação, não há absolutamente nenhuma participação do ser humano. Estávamos mortos, Ele nos deu vida. Então, Deus nos reconciliou e nos regenerou. Ou seja, nós temos uma nova natureza. Nós somos um novo homem criado segundo Cristo. Não somos uma pessoa qualquer, uma carteira de identidade, um CPF. Nós somos um novo homem criado segundo Cristo. Chama-se a isto nascidos de novo, regenerados. Veja como é que Paulo diz em Tito 3, diz assim: nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazer. Olha como é que era a nossa vida, hein, irmãos? Vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade, a misericórdia, a soberania do nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Agora ouça, Ele nos salvou. Ele, não é livre-arbítrio, não foi o ser humano, Ele nos salvou mediante, agora esta obra que só Jesus podia fazer, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus não aproveitou a velha natureza, Deus fez um novo homem. Ele não remendou na nossa vida com band-aid, fita durex, não. Ele fez de nós novas pessoas. Por isso, Ele nos deu esta missão de sermos testemunhas dEle. Vou usar, com a permissão do Espírito Santo,
seria tanto no Rio de Janeiro, como no estado do Rio, como no Brasil e como no mundo. Esta é a nossa missão. E eu quero esta noite, ao dar este tema, nunca te deixes por vencido, mostrar à igreja que nesta missão de evangelizar, de compartilhar a fé, de anunciar Jesus, muitas vezes nós temos rejeições, muitas vezes nós temos dificuldades, muitas vezes nós temos até incompreensões. E você vai saber por quê. Por que às vezes você fala uma pessoa, fala e ela rejeita? Primeiro porque é lobo, naturalmente, não é? É cabrito, porque a ovelha ouve e segue. Mas isto às vezes faz a pessoa perder o ânimo de evangelizar, e nós não podemos perder esse ânimo. Mateus 10, 12 a 14, ele disse: ao entrardes na casa, saudai-a. Se for com efeito uma casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou como haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, olha a bênção de Deus, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Deus fez aqui um acordo. Ele disse: olha, você é minha testemunha, você tem um chamado, e claro, você tem que entender que nós vivemos num mundo que não é exatamente um paraíso. O mundo jaz no maligno. Então ele disse: eu vou vos enviar para o meio de lobos. Quer dizer que nós temos que ter uma força espiritual muito grande, temos que ser bem ensinados, bem equipados, porque nós somos ovelhas no meio de lobos. E a tendência da ovelha é ter medo do lobo. Mas eu te ensino exatamente o contrário, porque quem Deus chama, Deus capacita, Deus protege. Os ministérios angelicais ministram em teu favor. Então, amado, entenda, você é uma ovelha que tem um chamado, que foi regenerado, o Espírito Santo fez uma obra tremenda na tua vida. Ninguém, nenhum sistema poderia fazer essa obra, e eu não posso aceitar que uma vida transformada, regenerada, que tem um chamado para ser um testemunho, fique apenas se contentando no banco da igreja, achando que é tudo. Então diz em João 10, 26, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Há pessoas que nunca crerão, nunca, são semente da maldição. Mas diz o versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então aqui está o foco da nossa vida espiritual. É que nós não sabemos quem é ovelha e quem não é ovelha. Por quê, apóstolo? Porque existem muitas pessoas que são lobos e que estão numa pele de ovelha. E assim como existem ovelhas que têm atitudes de lobo, então você não sabe. Como é que então se identifica quem é ovelha e quem não é? Quando se faz ouvir a voz de Deus através dos nossos lábios. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que vão ouvir a voz? A voz de Deus vem por aonde? Pela nossa voz, pela voz de quem é regenerado, pela voz de quem é salvo, pela voz daquele que recebeu uma missão de Deus, ser testemunha. Então diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer que há pessoas nesta terra, como nós sabemos na nossa própria vida, que tem um tímpano especial que chama-se tímpano de ovelha. Às vezes tem um pouquinho de cera, né? Às vezes tem que tirar um pouco da cera para a pessoa entender que ela é ovelha. Mas a ovelha tem que ouvir. E a Bíblia diz, eu conheço, elas me seguem. Depois ele diz no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão.
Você entendeu o que é soberania de Deus? Você entendeu o que é predestinação? O que é a segurança da salvação? Uma vez ovelha, ovelha para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Depois ele diz no versículo 30, 29, porque aos que de antemão conheceu. Não, nós temos ainda aqui Romanos 29, 30, obrigado bispo. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então diz que Deus nos chamou para sermos a sua imagem nesta terra, os que de antemão conheceu. E aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou esses também glorificou. Então a obra está completa. A ovelha é de Jesus, a chamada é de Jesus, a conversão é de Jesus, a obra é de Jesus. E claro, nós neste ministério temos sido engrandecidos por Deus. Nós somos como árvores frondosas que no devido tempo dá o seu fruto. Nós não somos cogumelos. Cogumelo, você sabe, em 6 horas cai ali um parasita qualquer, passado um pouco, 6 horas já tem um cogumelo. Depois também o vento leva, a terra desfaz. Uma árvore às vezes demora 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas ela tem raízes profundas. Você tem raízes profundas no cristianismo. Você tem raízes profundas na reforma protestante. Você tem raízes profundas em Jesus. Então, pastor, então por que tanta gente desiste de falar se Deus tem tanto povo nesta cidade? Bom, primeiro, porque às vezes a pessoa não é ovelha. Mas existe um fato muito interessante que eu tenho que lhe explicar esta noite. É que existem falsos profetas que envergonham o evangelho. E há pessoas que dizem, se isto é o evangelho, se isto é a igreja, eu não vou. Olha o que diz Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Uma pastora estava me contando agora antes do culto, que estava num ponto de ônibus, aguardando o ônibus, estava na frente de um desses ministérios, disfarçados de ovelha. Ele disse, em 15 minutos, o líder que estava lá, cantou, louvou, empurrou água, e depois começou a falar de dinheiro. Porque é assim que vivem. São ovelhas por fora disfarçadas, mas dentro são lobos devoradores. Versículo 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizemos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demónios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então Jesus nunca diria a uma ovelha, nunca te conheci. Se ele diz a pessoas, nunca te conheci, e a ovelha diz que ele conheceu antes da fundação do mundo, significa que a pessoa, quando ouve a palavra, se ela é ovelha, amado, ela pode estar num tremedal de lama, ela pode estar no fundo de um poço, ela pode estar metida com droga, com ocultismo, com o diabo puro. Se ela é ovelha, ela tem que vir à salvação. Nenhuma ovelha se perderá. Mas claro, os obreiros fraudulentos, usando a lei, condenam tanto que as pessoas ficam com medo das igrejas. Então nós temos que mostrar a nossa cordialidade. Olha como eu digo, cada vez que se recebe uma pessoa, cumprimento, mostra a tua cordialidade, mostra que você tem essa fraternidade, esse amor. Porque olha, amado, todas as pessoas, e eu lhe digo isto com fé, com a mão sobre a Bíblia, quem mais prejudica a obra de Deus, não pense você que é o diabo, é a lei. É a lei que gera anátema, que gera insensatez, que gera maldição. E há pessoas que nunca virão a uma igreja porque conheceram pessoas da lei e ficaram horrorizados com Jesus.
e ficaram horrorizados com aquilo que se diz a obra de Deus. Acrescenta aí na orelhinha aí do teu estudo Gálatas 3, 10 e 11, ele disse: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece nas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Versículos 15 a 19, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa da graça que Deus deu a Abraão. Diz o versículo: porque se a herança provém da lei, não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, Cristo, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então o que a Bíblia está dizendo? Que a obra de Jesus está completa. Deus deu a graça a Abraão, 430 anos depois, por causa do pecado, Deus deu a lei, mas ele disse: a lei veio por causa do pecado, mas a lei não pode anular a promessa da graça. E todas as vezes que uma pessoa pratica a lei, os seus rudimentos, os seus jejuns, os seus batismos, as suas vigílias, ela anula a graça de Deus. Foi Paulo que disse: eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é segundo a lei, se é preciso batizar, se é preciso vigiliar, se é preciso lutar com o diabo, se é preciso fazer sacrifícios, Cristo morreu em vão. E o que a lei faz? A lei pega as pessoas que deveriam de estar vivendo a graça e as batiza, dizendo o seguinte: olha, o que Cristo fez na cruz foi tudo uma grande balela, uma grande mentira. Ele é um enganador, ele não levou pecados, ele não carregou maldição, ele não se fez maldição em nosso lugar. Agora aqui nesta piscina, nós vamos acabar com o pecado, que o mentiroso não acabou nada. É isso que fazem, chamam Jesus de mentiroso, porque anulam um pacto, entende, bispo? Que não pode ser anulado, não pode ser abrogado. A lei é um ministério de condenação e de morte. Então Paulo disse aos Colossenses, escreva aí também, Colossenses 2, 8, 12, 13 e 15 assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Os batismos, os sacrifícios, as vigílias não são segundo Cristo, porque senão anularia a obra de Cristo. E é isso que a lei tem feito durante anos, amado. Foi por isso que em 1525 foi instituída a Reforma Protestante. Mas o único ministério que luta por estas verdades é o nosso. O resto está todo mundo batizando, negando a obra de Cristo, negando o perdão de pecados e achando que é a água, achando que é o jejum, achando que o diabo está na igreja, porque não conhecem estas verdades. Então cuidado, diz o versículo número 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, juntamente com ele. Quer dizer que quando Cristo foi batizado, você foi batizado. Quando ele foi batizado e foi sepultado, você foi sepultado com ele, no qual igualmente foste ressuscitado. Quando ele foi ressuscitado, nós ressuscitamos com ele, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então fomos sepultados juntamente com ele no batismo e fomos ressuscitados. Aqui não diz água, aqui não tem nada a ver, amado. Se fosse a água que limpasse, se a água na realidade limpasse pecados, o sangue de Jesus seria igual ao sangue de touros e de bodes, serviria para nada.
E a obra da graça seria uma grande mentira. Não haveria nenhuma ressurreição, não haveria fé, esperança em nada. Então nós temos que entender o que diz versículos 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos. Pastor, mas eu nunca estive morto. Não, espiritualmente você está morto. Também você não estava lá na hora em que Jesus foi sepultado, mas a Bíblia diz que você estava lá. A fé nos mostra isso. Quando ele ressuscitou, você não estava lá, mas a Bíblia diz que você ressuscitou com ele. Estávamos mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os... Não é circuncisão, circuncisão é lei, é pela incircuncisão da carne. Ele perdoou todos. Perdoou ou não perdoou? Amado, vamos definir isto. Perdoou ou não perdoou? Então não é a água é a lei para matar as pessoas. Você está entendendo? Perdoou todos os pecados. E mais, além de perdoar todos os pecados, diz a Bíblia, cancelou o escrito da dívida. Está cancelado, não há mais dívida, que era contra vós, que constava de ordenanças. Aí estão os batismos, os jejuns, as vigílias. Isso aqui está cancelado, no qual nos era prejudicial. Veja, todas as vezes que se batiza uma pessoa nas águas, está se prejudicando a pessoa, está se negando a obra de Cristo, porque nós já fomos batizados com ele, morremos com ele e ressuscitamos. Pastor, então qual é o verdadeiro batismo? É o do Espírito Santo, é o selo de Deus. Diz o versículo número 14, bispo, 14. Cancelou o escrito da dívida, que eram ordenanças, que era prejudicial, removeu inteiramente tudo que era mal da nossa vida, foi removido e foi encravado não foi encravado no tanque de água, nem na piscina ali do bairro não sei de quê, não foi. Foi na cruz, diga, foi na cruz. Todo o nosso pecado, passado, presente e futuro, tudo foi removido e encravado na cruz. Versículo número 15. Despojando principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles A obra está feita, amado. Então negar esta obra completa é profanar o sangue, é ultrajar o Espírito da graça. Não é segundo Cristo. Então diz em Tito 1, 10 a 16, diz assim: existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os Meu amado, vou lhe dizer com temor e tremor, mas muito respeito e autoridade. Toda pessoa que prega a lei é palrador frívolo, é enganador, porque é da circuncisão. Então quando você pega uma ovelha que foi lavada no sangue de Cristo e depois diz, não, você tem que batizar, você está enganando a pessoa, porque a obra não é nossa, a obra é do Espírito de Deus. Versículo número 11: é preciso fazê-los. Agora veja o que a lei faz: perverte casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Toda pessoa envolvida com a lei está pervertida, está debaixo de maldição. Eu não teria coragem de batizar ninguém, porque eu estaria condenado, amado. O batismo é do Espírito, a regeneração é do Espírito, a água que lavou foi a palavra, a obra está completa. Por isso é que Tito 2:1 disse: é preciso fazer o que lá, tu porém, fala o que convém a quê? Sã doutrina. Não é falar da lei, é da sã doutrina, é o que convém. Então eu quero que você se sinta firme, seguro, por este pastorado, porque eu não tenho coragem de te enganar, nem de mercantilizar a tua vida, nem fazer negócios com a tua fé. Eu estou te instruindo segundo Cristo. Eu sou um teólogo reformista. Eu te mostro o que é o pacto da graça, o que é o pacto da lei, mostro que a lei está debaixo da maldição e a graça está debaixo da bênção. Ponto. O resto, cuidado que ninguém vos engane, não é segundo Cristo. Então, amado, veja que a lei faz coisas tremendas. Eu conheço gente que abre igreja roubando membros das outras igrejas. Você acha que isto aqui tem Deus no meio? Você acha que uma pessoa que quer abrir um ministério e que vai macular outros líderes no Facebook tem a aprovação de Deus? Isto é o quê? A lei. Porque a lei é um ministério de condenação e de morte. Então, amado,
Nunca te deixes é 10 ou 10? Nunca te deixes por vencido, porque derrota não é coisa de cristão. Nós temos que insistir. Romanos 8,37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que por meio de Jesus, aquele que nos amou. Não é aquele que nos condenou, não é aquele que obriga a prática de ritos. Não, Jesus nunca veio trazer regras, ritos, cerimônias. Jesus veio trazer vida. Ele disse que esta vida ele a conquistou na cruz do Calvário. Agora, você sabe, muitas pessoas deixam de dar testemunho porque desanimam, mesmo sabendo que isto é uma ordem de Deus. Então em 2 Coríntios 4, 8 a 10 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Depois diz no versículo de número 16: por isso não desanimamos. Então eu tenho que lhe dizer isso, amado. Nós estamos aqui, estamos crescendo juntos, estamos amadurecendo, somos muito mais fortes emocionalmente, muito mais fortes espiritualmente, muito mais fortes psicologicamente, porque quando você conhece a verdade, você é forte psicologicamente também. Então somos novas criaturas. Nós fomos criados segundo Cristo. Em 2 Coríntios 3, 18 diz isso: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui falou água, aqui falou batismo, aqui falou vigília, aqui falou sacrifício. Não, é a obra do Espírito Santo. E o que quer dizer de glória em glória? De culto em culto, de estudo em estudo, de aplauso em aplauso, de louvor em louvor. Você vai sendo transformado em Cristo nesta terra. Isto é simplesmente maravilhoso, amado, maravilhoso. Então, não desanime, ninguém poderá derrotar. Você foi chamado para ser um vencedor. Deus sempre está no controle da nossa vida. Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre o consolo. A vitória tem que chegar à tua vida. Você nasceu para isso. Agora, se há alguém na Bíblia que tinha o direito de desanimar e não desanimou, foi Noé. Porque olha, 120 anos construindo uma arca, 120 anos sem ter uma palavra de alento, sem ter uma palavra de encorajamento. A Bíblia diz que Noé confiou em Deus. Veja isto em Hebreus 11, 7, por favor. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Ele não sabia o que era dilúvio, não sabia o que era chuva, não sabia o que era rio, água, mar, que ainda não se viam. Sendo um homem temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação na sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Então, amados, diz que Deus instruiu Noé. Vamos ver isto em Gênesis 13, 14. Então disse Deus a Noé: resolveu dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipestre, nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Olha, amado, vamos imaginar aqui, Deus chama um homem com 480 anos e disse: você vai fazer uma arca, eu vou condenar o mundo, eu vou mandar um dilúvio. Diz que Noé fez uma arca, imagine mais ou menos as proporções, do tamanho do Maracanã, com 3 pavimentos, sem estrutura naval, sem engenharia, sem arquitetura, por instruções de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: você está numa igreja que não tem nada de homem aqui. Tudo o que acontece nessa igreja é por instrução de Deus, é por orientação de Deus. Você está numa história de um profeta,
assim como Deus levantou os profetas do passado, que Deus me trouxe lá da África, me deu instruções. Não adianta, ouça lá o Zé esperto, não adianta tentar me macular, não. Esta igreja é de Deus. Este apostolado não é do homem, amado. O homem, isto passa, o homem é pó. Isto é Deus, isto é uma história. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Então diz que Noé confiou em Deus. Não havia sinais, não havia água. Sabe quantos dias ele esteve trabalhando? 43.800 dias. No mesmo lugar, trabalhando. Não houve ninguém que lhe trouxesse uma boa notícia. Ninguém, certamente ainda muita gente passou por ele e disse: Noé é maluco, Noé não está com nada, Noé deve ter fumado crack, Noé, imagina o velhinho aí construindo uma arca. Ah, Noé, vai passear na beira da barra, vai beber água de coco, vai passear com o teu pastor alemão. 43.800 dias, nunca se rendeu. Diz em Gênesis 7,6: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 120 anos. Amado, não te rendas, não desista dos seus sonhos, não desista da tua família, não te entregues à doença, não te entregues ao que este mundo te abela, não te curves à lei, a lei enganadora, a lei é mentirosa. Deus levantou a reforma protestante para condenar essa gente. Não desistas do teu casamento, não desistas da construção da tua casa, não desistas dos teus empreendimentos, do teu curso superior, da compra do teu carro. Amado, Deus está no controle. Deus já escreveu toda a tua vida vencedora. Não te rendas, não te deixes por vencido. Amado, não te rendas. Se é na evangelização, mas o meu marido já ouviu 10 vezes, vai ouvir 100. Mas eu já andei 1 milha, anda 2. Esse é o teu chamado. Mas a mais importante é nós estarmos dentro da vontade do Senhor. Fora da vontade de Deus não serve, amado. A vida não presta, você vai cair, você vai ladeira abaixo. Mas quando você está dentro da vontade de Deus, olha o que diz em 2 de Crônicas 16:9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Os olhos de Deus estão sobre a igreja esta noite. Deus sabe quem o trocou para ver o Neymar dar chute em bola, amado. Deus sabe. Deus sabe quem são as pessoas que prometem ser fiéis a Deus e não são fiéis de nada. Deus sabe. E diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Todas as pessoas que lutam contra Deus é loucura, meu amado. É loucura. Quando a Bíblia diz honra pai e mãe, ponto. Você não tem que dizer eu sou honra minha mãe se ela, eu sou honra meu pai se ele. Isto é coisa do demônio. O diabo quer ver filhos desonrando pais, pais desonrando filhos, gente maculando umas às outras. É por isso que a hora da evangelização é esta. Um povo que é luz, um povo que é sal, dando o seu testemunho, dando a sua cara ao tapa, falando aos vizinhos, falando. Amado, não desistas. Deus se faz forte na tua vida. Então Deus está buscando pessoas totalmente comprometidas com Ele. Os verdadeiros adoradores, comprometidos com a palavra, comprometidos com os planos de Deus, com os planos de evangelização. Deus só honra quem o honra. 43.800 dias esteve Noé quando completou 600 anos.
A esposa dele fez aquele bolo do mundial, sabe? Comprou aquela torta cheia de açúcar, aquela que nós damos aqui na igreja, é açúcar por todo lado, cheia de glicose. E começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 velas. Puxa, o meu velho, 200 velas, 300 velas, quase 600 velas. Chamou a turma toda: meus filhos, venham cá, vamos apagar a velhinha. Mata o velhinho. Aí o velhinho, aí a dentadura saiu, voltou, ele e apagou 600. E de repente Deus disse: vai começar a chover. Ele colou a prótese com corega e disse: gente, 43.800 dias eu não desanimei um dia. Agora pega tua família, 8 pessoas, um par de cada animal, dos animais de cada animal, cachorro com a cachorra, burro com a burra, tigre com a tigresa, elefante com a elefoa, pássaro com a pássara, é pássara, e botou todo mundo dentro da arca, e choveu, e choveu, e choveu. Você sabe por quê? Porque ele acreditou em Deus. Amado, eu acredito no Senhor Jesus Cristo. Eu sou um apaixonado, eu sou uma testemunha viva do Deus vivo. Eu estou aqui há 38 anos. Vem dilúvio, sai dilúvio, vem vento, entra vento. Estou aqui, mais que vencedor, amado. Não desista, não te rendas, nem na família, nem no emprego, nem nos empreendimentos, nem na casa própria, nem no teu carro. Não desistas. Ah, mas eu ouço muita gente. Ah, ouve porque você tem ouvidos e porque tem boca fala. Nós estamos aqui num foco. O mundo precisa de nós, amado. Assim como chamaram muitas vezes a Noé, tinha uns vizinhos lá da vila que disseram: ele é o louco. Eu aposto que ele não vai acabar de construir essa arca. Tinha nego fazendo aposta de bicho: a arca vai afundar e não vai dar certo. Olha lá, coitado, sonhador. Ele deve estar surtado. Agora imagina um velhinho fazendo uma arca do tamanho do Maracanã com 3 pavimentos. E você sabe, no último pavimento ele pôs uma churrasqueira. E ele disse para os animais: sábado tem picanha fatiada. E os cachorros foram todos. Tem negócio, vai ter picanha com sal. 43.800 dias até que começou a chover. Por que você quer desistir dos teus sonhos? Por que você quer desistir do sonho que Deus colocou no teu coração? Quando nós compramos este terreno, amado, começamos a obra, fomos descobrir que havia uma rocha gigante que vinha lá de cima até o meio aqui. Foi uma loucura. Tivemos 990 caminhões de pedra de mão, aquela gigante, explosões, cortadores. Passamos aqui 9 meses arrancando pedra, e todo mundo dizia: não sei o que, vamos comprar outro, vamos ficar lá, desista. O que eu ouvi de gente me pedir que eu desistisse? Eu sou osso duro, eu não desisto, e eu vou continuar evangelizando o mundo com você. Por isso é que a diretoria da TBN disse: vamos oferecer o dobro da programação, porque esse homem tem uma palavra para o mundo. Chegou a nossa vez. E eu termino com Filipenses. Filipenses diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu também, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ontem foi ontem, não dá mais para ir lá atrás. Ontem foi ontem. Eu avanço para as que diante de mim estão. Vamos avançar, amados. Dê o seu testemunho, traga gente para a igreja. Vamos envergonhar o inferno, o diabo, essas paradas que estão aí fora, das vadias, da maconha, do gay, disso. Amado, o mundo precisa de saber quem você é, quem é o Cristo que está em você. O mundo precisa de um alvo, o nosso alvo é Cristo. Não desista,
Noé não desistiu. Foi Deus que falou, não dá para desistir. Não dá para desistir. A hora é esta. A hora é esta. Você nasceu para ser mais que vencedor. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Bispo Sérgio Santos, venha nos dar a bênção final, líder do corpo ministerial, meu filho amado, querido, a bênção final. Amém, graças a Deus. Tendam todos as mãos para o altar. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado por pertencermos a um ministério santo, a um ministério, Senhor, que foi chamado por Deus, aonde Deus fala, aonde Deus guia, aonde Deus se manifesta. E é debaixo deste poder, desta unção, que nós nos despedimos e declaramos, Pai, que chegaremos em paz aos nossos lares, guiados pelo Teu Espírito Santo. Dai-nos, Pai, uma noite maravilhosa, uma semana vitoriosa, porque cremos que os nossos sonhos, que Deus assim colocou em nosso coração, há de se cumprir. Portanto, Pai, que a Tua graça maravilhosa, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre na vida daqueles que não olham para trás, mas que focalizam o autor e consumador da nossa fé. Vai em paz, graça e paz a todos. A melhor noite, a melhor semana. Abrace o seu irmão e declare isso.